Olá, estamos de volta aqui pela TV Assembleia com o programa Personalidade. O programa Personalidade de hoje vem com uma personalidade para lá de personalidade, uma intelectual conhecido já nos meios alagoanos, não é? Um jovem intelectual, um pouco mais jovem que eu acho, não é? Mas que eu aprendi a respeitar desde os bancos escolares, dos encontros na Praça Deodoro, né? Dos encontros na porta da biblioteca, ele sempre com esse espírito investigativo, né? De colecionar a história de Alagoas, saber dos primórdios. Bom, eu já estou falando demais aqui, eu tenho que apresentar logo o nosso convidado, que é o nosso querido Rosalvo Acioli, nosso pesquisador, historiografista, olha, tanta coisa, né, que a gente vai desenrolando aqui durante a entrevista. Rosalvo, aqui a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa passa em vários horários. Então, prazer estar com você aqui no nosso Personalidade, para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida, da tua história, das tuas raízes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores da TV Assembleia. Agradeço essa oportunidade que você me concede para estar aqui, é uma satisfação estar no seu programa e estou às ordens para responder as suas perguntas que forem necessárias. As primeiras são perguntas de curiosidade, coisa de fofoqueiro, né? Eu estava numa palestra com o professor Leandro Garcia, você estava também recentemente, e ele disse que a vida literária sempre foi feita de fofocas, né? Pequenas fofocas que impulsionaram a vida literária. Mas a minha curiosidade mesmo, e a curiosidade do telespectador sobre a pessoa. Então você é de onde, nasceu aonde, quem são seus pais, as suas origens, né? Uma vez também eu perguntei ao ministro Aldo Rebelo, aí eu perguntei, o senhor é alagoano? Aí ele disse, de Quatro Costados. Quer dizer, como é Quatro Costados? Os avós eram alagoanos, paternos e maternos. Como é você então, Rosalvo? Como é que foi essa tua família? O que é que ela fazia? Como o pai mantinha os filhos, a mãe? Conta um pouco aí desse início. Pois não. Então, eu nasci em Maceió no ano de 1955, no dia 15 de junho. Filho de Rosalvo Acioli Cavalcante e de Maria Zenor Ramalho Cavalcante. Meu pai alagoano e a minha mãe cearense. E eles se conheceram em 1953, aqui em Maceió, quando a minha mãe acompanhou meu tio, Expedito Ramalho de Alencar, que foi nomeado para auditor do antigo IAPETEC. Me lembro. E ele perguntou à minha mãe se ela gostaria de vir morar em Maceió, acompanhando ele. E aí E o IAPETEC ainda ficava ali na Praça do Relógio? Exatamente. Ali aquele prédio antigo, né? A gente ia para o médico ali, um elevador, né? Das portas antigas. E o IAPETEC o prédio ainda existe, fica de esquina, embora não haja mais a instituição. E, enfim, então, meu pai conheceu a minha mãe e namoraram e se casaram. E eu sou fruto desse relacionamento, eu e meu irmão, Roberto Ramalho. Então, essa infância foi muito interessante porque meu pai, ele sempre gostou de ler. Ele gostava de ler o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. E tinha uma amizade com o doutor José Fontes Lima, conhecido mais como Dr. Zito, que era proprietário da farmácia industrial. Essa drogaria ficava vizinho à drogaria Globo, juntas, vizinhas. E próximo ficava a Minerva, mas a Minerva, ali ao lado, pouco depois, que ainda existe no prédio ainda
hoje, aquela ferradura em cima. E uma banca de revista, bem ali, né? Bem onde ali, que essa banca de revista era também uma banca encadernadora, quando você precisava de trabalhos de encadernação. Eu estou velho, viu, Rolando? Estamos, né? Estamos, mas assim, com muita vontade de continuar vivendo. É verdade. Né? E produzindo. Produzindo, que a vida é bela e realmente é necessária viver, é necessária a vida. Bom, então, aí meu pai gostava muito de fazer essa leitura de jornal e quando eu estava já garoto, ele me levava para o centro da cidade, aos sábados pela manhã, e eu ia às bancas de revista, e a banca que era mais visitada que meu pai me levava era a banca do Gesivan, que aliás era do pai dele, mas quem tomava conta era o Gesivan Gouveia, já falecido. E o que acontece? Então, meu pai comprava aqueles gibis para criança e tal, e eu lia. Então, essa formação, esse embrião, vem daí. E esses jornais do passado, eles traziam um suplemento infantil. Isso no início da minha vida de criança. E aí eu já fui tendo um aprendizado também, um gosto pela literatura, pela arte, direta e indiretamente. E aconteceu que depois, quando eu comecei a me tornar um adulto, na pré-adolescência, ele começou a me sugerir a fazer as leituras dos livros que ele tinha, que ele comprava. Eventualmente ele gostava muito de ler biografias, e comprava algumas enciclopédias, e eu utilizava essas enciclopédias para fazer meus trabalhos. A Barça. Tesouro da Juventude. Que ainda tenho esse Tesouro da Juventude. É verdade. Né? A Barça também. É verdade. Não tinha Google, né? Não tinha Google. E era, assim, de uma precisão exemplar. Toda a produção desses trabalhos. Ele é realizado por especialistas, né? Especialistas em cada área específica. E o que acontece? Então, meu pai tinha esse relacionamento com o Dr. José Fontes Lima, Dr. Zito, na farmácia industrial, e todas as manhãs, antes de cada um iniciar suas atividades laborais, meu pai trabalhava na Tesouraria Geral do Estado. Ele era caixa pagador da Tesouraria Geral do Estado. E era caminho, ele passava lá na farmácia, se encontrava com o Dr. Zito, que era o dono da farmácia, onde o Dr. Zito tinha um atendimento prévio com aquelas pessoas mais pobres também, assim como fazia o Jorge de Lima, na época, o poeta, que também nessa farmácia industrial atendia as pessoas pobres e o público em geral. E ele trocava os jornais. Meu pai levava o Jornal do Brasil e Correio da Manhã e trocava com o Dr. Zito, que o Dr. Zito lia o Diário de Pernambuco e lia o Estado de São Paulo. Aí eles faziam a permuta no outro dia e meu pai levava os jornais para casa e eles faziam a leitura dos 4 jornais, enfim. Era uma forma de economizar e isso foi por muitos e muitos anos. E a minha formação se deve, assim, inicialmente, literária, cultural, artística, ao meu pai, que eu também gostava muito de desenhar e ele, percebendo que eu tinha esse dom, ele investiu um pouco nisso. Comprava material, lápis de cor, material de desenho, papel canson, essas coisas todas. E eu fazia alguns desenhos, algumas ilustrações. Enfim, então fui crescendo, fui lendo e comecei a conhecer os autores estrangeiros e nacionais. No início, não os alagoanos. No início, não. Mas a partir dos 15 anos, 16 anos, eu fui me despertando para entender a nossa literatura, que é riquíssima. Em cada segmento da atividade literária aqui em Alagoas, há autores de grande relevância, seja nos gêneros poesia, conto, crônica, ensaio, memória, historiografia. São muitos e variados esses autores. Para e passo a essa minha atividade de leitor, e um leitor quanto mais, eu também estava cursando o ginásio científico, naturalmente. Onde foi? Primário. O primário foi onde? O primário foi no Colégio Nossa Senhora de Fátima, que se situa ainda hoje ao lado da Igreja do Rosário,
Porém, tem Rosário dos Pretos aqui? Exatamente, Rosário dos Pretos. Onde, Me lembro desse colégio, naturalmente, Nossa Senhora de Fátima, eu cursei lá do 2º ao 4º ano primário, e o primeiro ano primário eu fiz... Era um colégio católico. Católico. Eu fiz minha formação do primeiro ano primário com uma professora chamada Dona Ibezinha. A gente chamava ela carinhosamente de Dona Ibezinha. E foi na residência dela, na Rua do Hospital. Porque eu estava iniciando numa escolinha que fica ali no Prado, e havia naquele tempo o uso da palmatória, para a pessoa começar Eu acho que eu estudei nessa escola. Foi o professor Cardoso, não me Externato João Pessoa, na Praça da Faculdade. Não, foi ali. Não, né? Eu acho que na Xavier de Brito. Eita. Xavier de Brito, de esquina. Era uma casa onde tinha professoras e professores, mais professoras. E eu estava iniciando lá, depois de ter feito o jardim infantil. Pré-primário. O jardim infantil, que eu me recordei agora, eu fiz no jardim infantil, onde antigamente existia a radiodifusora ao lado, ali na Pedro Monteiro. Era ali o jardim infantil que existia, uma instituição do Estado. E quando fui para fazer o primeiro ano primário, eu fui para aquela escola de esquina. E como havia a utilização da palmatória, eu não fiquei, só fiquei uma semana, porque eu fiquei aterrorizado. Com a possibilidade de... Porque as pessoas choravam, as crianças choravam. Se errasse as perguntas do ABC, da formação... Tome-lhe palmatória. Era palmatória intensa, e as crianças todas choravam. Absurdo, um terror, uma tortura, né, na verdade, né? Infelizmente, acontecia isso. E aí, eu disse aos meus pais que eu não queria sofrer, porque eu estava sob ameaça já de levar a palmatória. Enfim, então eles me colocaram souberam dessa professora, Dona Ibezinha, e eu fui fazer o primeiro ano do primário com Dona Ibezinha. Concluído tudo, com o laudo dela, de que eu tinha concluído, e com o conhecimento que eu tinha, eu fui submetido a uma prova, que é uma avaliação no Colégio Nossa Senhora de Fátima. E aí foi aprovado, e fui fazer o 2º ano. E concluí lá o 4º ano de primário. E aí segui para o colégio estadual, onde para ingressar eu tinha 10 anos e meio e só podia ingressar com 11 anos. Mas eu tinha sido aprovado na prova de admissão, e aí foi que meus pais souberam que eu estava impedido de cursar o primeiro ano de ginasial, em razão dessa falta dos 11 anos. Eu estava com 11 Eu passei por isso também. O que aconteceu? Aí meus pais procuraram a coordenação e falaram, mas como pode? Ele nasceu na metade do ano, esperar mais meio ano, aí ele vai entrar quando? No outro ano vai atrasar. Enfim, mas acontece que foi submetido a um comitê, e esse comitê, sabendo desse acontecido, designou a possibilidade de que eu podia ingressar. E passou pela mão do professor Aloysio Galvão, que era o diretor do colégio. E ele, tomando ciência, assinou, autorizando para que eu ingressasse. Então eu fiz o primeiro ano do ginásio no colégio estadual. Entretanto, por circunstâncias da vida, eu no mês de setembro do ano de 1966, eu fui acometido de uma crise enorme de amígdalas. Uma infecção nas amígdalas, uma crise enorme, e aí me possibilitou de continuar estudando. Passei mais ou menos um mês em casa, me tratando, inclusive com o Dr. José Fontes Lima, que me cuidava nessa época, e também, eventualmente, o Dr. José Lages Filho, que era médico do meu pai e da minha mãe, enfim. E aí, perdi um ano, porque eu não podia concluir, e foi quando meu pai, por aconselhamento de pessoas, me colocaram no Colégio Guido de Fongalã, onde eu fui fazer todo o ginásio e todo o científico, e lá concluí. E aí é uma outra etapa da minha vida, porque se eu tinha essa formação de apoio do meu pai para a área intelectual, cultural, artística, já encontrei no padre Teófanes, que na verdade era cônego já, no cônego Teófanes de Barros, uma figura exemplar, porque ele sempre frequentava a sala de aula, de vez em quando ele estava conversando com os alunos antes do início das aulas,
dos professores e convidava os alunos que tinham algum pendor artístico, cultural, literário, musical, para os grêmios. E esses grêmios eram realizados nos dias de sexta-feira, às 11 horas da manhã. Logo após as aulas, na sexta-feira, 11 horas, tinha esse horário de 11 a meio-dia, onde os alunos estavam interessados em participar do grêmio, inclusive também convidados pelos professores, incentivados pelos professores, que os professores eram observadores dos alunos que tinham essas potencialidades, vamos dizer assim, né? Naturais. Então, quem declamava, quem tocava um instrumento musical, quem escrevia poesia, quem desenhava, era muito interessante, porque congregava esses alunos das várias salas de aula de diferentes turmas e de diferentes graus ali do ginásio, sobretudo no ginásio, que é o período onde aconteciam esses grêmios. E ali foi um outro universo de apoio, de influência para as artes, para conhecer outros alunos, enfim, e participar dessas sessões que eram muito interessantes. E por conta dessa minha participação, eu gostava muito de escrever poesia, fazer um jornalzinho que eu fixava lá no mural, autorizado pelo colégio. Todos os dias de manhã eu levava um jornalzinho, colocando as informações mais interessantes do dia, o resultado dos jogos da noite, ou sugerindo a leitura de um livro, uma informação sempre na área cultural artística. Esse muralzinho era de segunda a sexta-feira, eu fazia esse numa folha de papel, que na época era ofício, que era bem grandão, e fixava lá. Isso à mão eu fazia. Enfim, então... Já era professor do Guido, professor Elinaldo Barros? Não, não era. O Elinaldo já foi posterior professor Ranilson França, né? O professor Ranilson França participava da área cultural. Eu vou até citar as pessoas com quem eu mais convivi, assim, do ponto de vista dos conhecimentos. Então, o professor Café Filho, que era professor de português, ele tinha, assim, um gosto muito grande por tudo que eu fazia, porque as minhas provas, eu tinha já uma maneira de escrever nas provas que chamava a atenção. Ele dizia: olha, você tem um bom texto. A gente responde as provas, naturalmente, o assunto, mas eu já mais ou menos, eu fazia uma descrição daquela resposta. Então, o professor Eduardo Almeida, que ensinava geografia, também percebia isso. Outro professor também que me incentivava para a área da literatura, né, naturalmente, foi o professor Diógenes, que eu não recordo o sobrenome dele agora, que era professor de inglês e professor de francês, com quem eu estudei inglês e francês no Colégio Guido. Então, esse universo... Mas não era o professor Diógenes, pai do poeta Diógenes, não? Não, era o Diógenes, eu não lembro o sobrenome dele agora. Porque você sabe que o pai do nosso querido poeta Dioginho, nosso querido Diógenes, ele foi professor também no Hélio Lemos, eu estudei com ele, foi diretor do Hélio Lemos, então, recorda muito bem. Você falou Diógenes, eu pensei nele. Diógenes, eu não recordo o nome dele, porque também tem assim, um professor Sandino, que era espanhol. Olha, Sandino, um sandinista. Era, sandinista. Então, esse universo de professores, talvez aqui esteja... Tinha também José Carlos, que era professor de matemática, que vinha de Rio Largo. Religiosamente, todos os dias, 7 horas da manhã, ele já estava no Colégio Guido. Ele vinha de Rio Largo, no trem. E depois que terminava a aula, ele embarcava no trem voltando para Rio Largo. Fosse sol, fosse chuva, tempestade, ele estava no colégio. Ele não faltava, nunca faltou às aulas. Então, nunca fui um bom aluno de matemática. Eu sempre tive dificuldade com a matéria, embora passasse rente, né, no seio. No pau do canto, como dizia o meu pai. Mas você passou no pau do canto. Que era a expressão que se usava antigamente, né? Então, eu tive dificuldade sempre. Então, assim, e eu naquele momento, que já gostava de desenhar, eu vislumbrava a possibilidade de eu seguir a carreira, estudar arquitetura. Porque eu desenhava casas, eu fazia croquis,
E meus pais ficavam assim, meu Deus, você vai ser arquiteto. É o que se dizia lá em casa. Mas também eu tinha um namoro pela medicina. Já estudando, eu gostava muito de biologia. Eu sempre fui um excelente aluno de biologia, de química orgânica e inorgânica. Enfim, nessa área de humanas, história, era o professor, que eu não recordo agora, que era professor de história, eu acho que era também o Eduardo Almeida, que ensinava geografia e história, salvo engano. Enfim, então todo esse universo cultural, artístico, da formação educacional, intelectual, foi sendo fomentada em mim. E o cônego Teófanes, em 1972, me convidou, além de participar dos Grêmios, pasme, me convidou quando eu tinha 17 anos, em 1972, para assistir às palestras e ingressar no Centro Cultural Jacques Maritain. Centro de Estudos Jacques Maritain, que foi um pensador francês, católico, e o padre tinha muita admiração por ele. E o que acontecia? Aos sábados à tarde, às 15 horas, os convidados, que eram professores, alunos que ele convidava, que se interessavam também, pessoas aqui do ciclo cultural e intelectual, aos sábados à tarde, ia ao Colégio Guido, e numa sala próxima a um pátio que fica de frente ao mirante, e dá vista para a cidade, para a praia, tinha uma sala que era reservada no sábado para a gente assistir essas palestras. E ali havia debates, então eu começava ali a compreender. Debates o quê? Filosóficos? Filosóficos, culturais. Teológicos. Para essa idade de 17 anos, era assim... Os filósofos falavam de Platão, esses caras assim. E tinha palestras diversas, diferentes. Cada sábado desse... Era um tema. Às vezes não acontecia todo sábado, acontecia de 15 em 15 dias, dependendo da confirmação do palestrante, enfim. E o padre era participante nisso, ele incentivava essa formação. Então, duas formações que eu obtive, que são relevantes na minha vida, a do meu pai e a do cônego Teófanes Augusto de Barros. Então, nesse momento, em 1972, que já iniciei esse processo meu, eu tinha já um bom relacionamento com a maior parte dos alunos da minha escola, no colégio, na minha turma, em outras turmas. E aí houve uma eleição para se candidatar a ser presidente do diretório estudantil do Colégio Guido de Fongalã. É outro assunto interessante também, que eu considero que eu nunca esqueço. Então, desejavam que eu fosse o presidente, que eu me candidasse a ser presidente. Por quê? Porque eu era tímido, bastante tímido, mas o pessoal gostava assim do que eu participava, do muralzinho que eu escrevia no mural, né? Sempre o pessoal lia. Isso ficou conhecido de muita gente do colégio. Então, eles desejaram que eu me candidatasse. E eu comecei a participar. Aí tem outra pessoa que ficou na formação da chapa. Eu e Mário Jorge Uchoa. Mas não é o Mário Jorge Uchoa atual, não. É outro Mário que é homônimo. Que eu não encontrei mais, faz tantos anos, eu não sei o destino dele, não sei se ele ainda é vivo, ou se já faleceu, ou se foi embora de Maceió e tal. Então o Mário seria o vice, e ficou como vice. Porém, como eu era muito tímido, e ele era um cara engraçado, brincalhão, gozador, ele entrava na sala de aula, fazia as brincadeiras com os alunos, tudo. Como ele tinha essa característica, né, de saber se comunicar bem e eu era tímido, eles vamos inverter, eu fico como vice e você fica como presidente. A gente combinou isso e acertou e nós ganhamos a eleição no colégio de lavada, como se diz, né, antigamente. Então foi outro momento também da minha formação, porque aí me despertou para esse contexto da política estudantil, da política social, humana, não é? E isso
potencializou também o seguinte, que nós pudéssemos ter mais prestígio com o Padre Teófanes, com o Cônego Teófanes, e ele reivindicar. Cônego Teófanes... Tinha algum órgão de imprensa de vocês? Fizemos. Agora, infelizmente, foram publicados alguns boletins simples, Extenso, né? Extenso, exatamente. Mimeografados. Mimeografado, que isso era muito comum, a gente tinha acesso a esse material do próprio colégio, porque a gente como conseguiu isso. E eu me lembro que a posse... que a gente fala hoje isso, um parêntese, assim, extenso, mimeografado. Eu acho que o nosso telespectador, só os mais antigos, os jovens que estão assistindo, não vão saber nada disso, que é extenso, mimeógrafo, a álcool e a óleo. E a óleo, né? Isso, e que era um aparelho assim, arredondado, com uma manivela, e imprimindo, né, com esse substância. O álcool durava menos, o produto impresso, mas o a óleo já tinha uma... Se fixava melhor. Enfim, então, e lembro também que a nossa posse, a minha e do Mário, Jorge, foi num dia, com o hasteamento da bandeira e com a presença do deputado Teobaldo Barbosa, que eu nunca esqueci, que aí estava lá assim, eu... o Mário, o Teobaldo aqui ao lado e o Cônego Teófanes, o hasteamento da bandeira lá no pátio, aí, assim, de estudantes. Então, assim... Deputado que viria a ser governador do estado depois, né? Viria a ser governador depois. Então, a partir desse momento, ele ficou me conhecendo, o Teobaldo Barbosa ficou me conhecendo. Tanto é que nunca deixamos de nos falar, de ele conversar comigo onde ele me encontrava, enfim. Então, são esses momentos interessantes da nossa vida, né? Enfim, então a minha formação foi aí, depois eu fiz o curso para... Aliás, eu fiz, primeiro curso que eu fiz, que eu estava falando, que eu desejava fazer arquitetura. Mas, por causa do problema da matemática, cálculos, etc., aí eu disse, não vai viabilizar. Medicina também seria mais difícil, porque demandava um tempo completo da vida e depois eu fiquei... Livros muito caros, né? Livros muito caros. Meu pai assim, sempre foi uma pessoa modesta, meu pai e minha mãe. E embora a gente pudesse ter um certo conforto, né, naturalmente, mas não havia possibilidade. E também assim, se eu fosse fazer medicina, caso eu fosse fazer medicina, eu acredito que seria para fazer psiquiatria e fazer psicanálise, que eu também depois eu gostava muito de fazer leitura de Freud, de Madeleine Klein, essas virtuosas personalidades do conhecimento científico na psiquiatria, na psicanálise. Carl Gustav Jung também, que eu li alguns livros dele, nessa fase entre 16, 17, 18 anos, até 25 anos, eu li muita coisa de filosofia, sociologia, antropologia. Doutor Anísio da Silveira. Anísio da Silveira, uma personalidade nacional e internacional. Correspondia-se com Jung, né? Muito amiga do Jung. Então, enfim, essa foi a minha formação, esse embrião que eu considero isso um caldo efervescente que foi despertando em mim outras perspectivas na área da literatura, enfim. Então eu já escrevia poemas no tempo do Colégio Guido, contos, e como eu escrevia contos e poemas, e às vezes artigos de opinião, então o Cônego Teófanes também, já através de professores, me chamaram para escrever, colaborar para a revista Mocidade, que era foi uma revista que foi fundada em 1945 pelo Cônego Teófanes e foi fundada pelo José de Alencar, que ainda venceu um parente meu, que chamava-se Alex, conhecido como Alex, que foi para Recife, depois foi estudante do Colégio Guido, ele foi o fundador dessa revista. Aqui tinha uma livraria José de Alencar, não tinha? José de Alencar, que eu não recordo o nome do dono agora, mas eu frequentava essa José de Alencar. Ficava ali na rua Moreira Lima. Moreira Avenida Lima. Moreira Lima, né? Ficava ali... Já no fim, perto do comércio. Já perto da rua do comércio, ali... Já depois da esquina, um prédio que tem de esquina, vizinho tinha essa livraria. Eu frequentava muito, comprava muito os livros, que era um bom
E do Amauri também, que ficava na esquina lá da Rua do Comércio, do Amauri Lages, era outra livraria também. E depois surgiu essa livraria Caetés, né, do João e do Ricardo, os irmãos, onde eu comprei muitos livros de escritores nacionais e estrangeiros em diferentes gêneros. Então você era portador daquela fichinha também da que fichinha. Botava ali, eu também botava, Então, anotava. Raramente a gente pagava, né? De vez em quando, e o João não estava, por isso que faliu. Mas acontece o seguinte, que eu encomendava os livros, e disse, rapaz, eu estou precisando do livro. E também fazia o seguinte, eu tinha umas livrarias lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, no Rio de Janeiro tinha duas, a livraria Interamericana, que era de livros científicos e para sociologia, antropologia, na área da psiquiatria, psicanálise. Eu sempre gostava dessa área, mas assim, eu não li tudo isso, eu li alguma coisa disso aí, tá entendendo? Não daria tempo de eu ler. Então, e muitas vezes assim, aquele capítulo específico de um livro sobre a psicanálise, eu ia ler só aquele capítulo específico que me interessava. Aí eu tinha um conhecimento sobre aquele assunto. Naturalmente, como curioso, eu não exerci nenhuma atividade nessa área. Mas aí eu fiz psicologia, voltando àquele início. Fui fazer psicologia no SESMAC, foi aprovado no vestibular, iniciei, só que eu fiz um ano e 6 meses. Aí desisti. Por quê? Porque tinha laboratório, tinha anatomia, aí era à noite, era de tarde, e eu já estava trabalhando. Aí eu disse, agora como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e vou estudar como? Que se eu não tenho mais o tempo disponível, né? Ou eu deixava o emprego, ou eu ia só cursar. E aí meus pais não tinham essa condição de manter, né, formação. Então eu abandonei psicologia. Aí foi quando eu fui fazer o curso de Direito à noite, lá no Centro de Estudos Superior de Maceió, que também, onde eu fiz psicologia, e abandonei. E fui fazer lá no antigo Colégio Batista, que era à noite, e o curso era toda noite, e eu cursei todos os 5 anos, concluí o curso e comecei a advogar também, um pouquinho advogando na área trabalhista, um pouquinho na área do direito civil. Pensei também em ingressar no direito tributário, que é um ramo muito interessante, muito bom, mas aí a minha formação e a vocação era para o campo da cultura e da literatura. Então aí essa dispersão foi acontecendo, né? E eu ainda realizei algumas ações e tudo, foi bem sucedido nessas ações, tanto na área estadual como na área federal, algumas petições que foram bem sucedidas, etc. Mas aí eu desisti, porque eu estava na atividade já trabalhando também, já tinha ingressado na Secretaria de Estado da Saúde e já estava numa atividade de assessoria para fazer relatórios, fazer coleta de informações, participar de reuniões, então isso toma muito tempo da pessoa, naturalmente. E tanto é que durante esse período também eu fui convidado para ser assessor especial do governo do Estado, no período de 1992 até 1994, a convite do Dr. Carlos Barros Mero, que é um intelectual, um escritor, e eu fui trabalhar lá. Meu professor de francês, Noélio Lemos. Excelente professor, né? Ainda hoje a gente ri muito, né? Porque eu fiquei segunda época em francês. Mais tranquilo, né? Segunda época, ele era muito rígido. Olha, você ficar em segunda época em francês é um negócio, né, danado. E ele passou uma lição para que fosse dita lá na conversação lá com ele, que você dissesse a lição sem olhar, sem ler, sem nada. Aí até hoje eu me lembro da lição, porque eu estudei muito. A única coisa que eu sei em francês na minha vida, a lição dizia assim: nous habitons une belle grande maison au centre de la ville. Elle est entourée d'un magnifique jardin aux fleuris. Só me lembro disso. Ele ri quando eu digo isso. Ele disse, aprendeu, tá muito bom, tá muito bom. Ele tá muito bom. Eu não sei se o mesmo livro, ele adotou o mesmo livro que o professor Diógenes, que era professor de francês, onde eu estudei também, Gemugê. Eu acho que era. Eu acho que era. Era um livro
com bastante páginas. Era, e fotografia, ilustrado, uns desenhos, umas coisas. E aí tinha assim um capítulo que já era mais avançado, né? Que eu nunca esqueci, porque assim eu gravei aquilo, mas só lembro do começo agora. Monsieur Vincent de Barque ao Havre. Era lá na França, né? Aí ele pedia para as pessoas, os alunos lerem, né, essas introduções para exercitar a língua, não só né? a língua, né? Como também enfim, está desenvolvendo A verve de falar, né? Enfim, então fui trabalhar lá na Secretaria do Gabinete Civil, e aí surgiu outro contexto de vislumbres, né, que vai surgindo. Então, como eu estava pesquisando lá no setor jurídico, as leis antigas e tudo, aí eu comecei a fazer uma colaboração também e um vínculo com a Procuradoria-Geral do Estado, onde eu ia também lá para pesquisar os códigos antigos de Alagoas, enfim, tudo porque era um montante de informações necessárias para se construir um acervo da história jurídica de Alagoas, dos diários oficiais, das leis, né? Enfim, que era necessário ter essa arrumação, formação. Enfim, então, eu já escrevia para os jornais, já colaborava para o Jornal de Alagoas, já colaborava para o Jornal de Hoje. Eu cheguei a trabalhar no Jornal de Hoje por um período de tempo, quando eu tinha... Perto da igreja São Benedito, né? Exatamente. Ali, eu também trabalhei ali. Fui foca. Em 1900 eu fui foca. Em 1974 eu começo a chegar lá para perguntar se havia possibilidade. Doutor Jorge Assunção, mas quem estava lá no dia que eu fui, que subiu umas escadinhas de madeira, que na entrada tinha uma escada de madeira aqui, aí subia aqui em cima tinha a redação, que era num piso de madeira também. E daquela parte ao lado, do corredor para dentro, era toda a oficina, naqueles linotipos. Linotipos, caixa de tipos de chumbo, um calor aquelas placas, a caixa alta, as letras lá de chumbo, o cara ia pegar, montava aquela placa e... Montava aquelas placas de chumbo. Amarrava aqui a página. Fervia ali, um calor que emanava ali. Os linotipistas sem camisa, ficar no calor, e aqui com garrafa d'água e o cheiro do chumbo. Aquele cheiro do chumbo. Então, aí eu fui lá, e aí, primeiro contato, José Machado, que era o editor do jornal. Né? E foi lá que eu conheci Alves Damasceno, jornalista, que também era padre da Igreja Católica Brasileira. E aí, o revisor era Estênio Sá, um senhor magrinho, velhinho, da família Sá, lá de Viçosa. Então, isso tudo é enriquecedor, é um momento especial na vida da gente, compreendeu? Porque assim havia os timbres. E você escrevia o que lá? Eu escrevia crônica, publicava crônicas, vez por outra saiu algum poema meu, tá lá, tá tudo registrado, entrevistas e reportagens de vez em quando. Aí o que aconteceu? Como eu estava publicando isso e estava sendo aprovado e saindo, isso colaborando. Aí o Zé Machado disse, olha, eu tenho uma oportunidade para você aqui, para você ingressar no jornal definitivamente, para você ser diagramador. Olha. Porque era a única oportunidade que existia, isso já em 76, 77. Isso depois desse tempo, eu passei um longo tempo lá colaborando. E ele disse, olha, você... Quer aprender a diagramar? Eu lhe ensino. Aí eu fui aprender a diagramar com ele. Só que, mais uma vez, eu passei 3 meses trabalhando. Aí eu disse, meu Deus, não é a minha perspectiva. Não é diagramar. Eu quero a redação. Eu quero fazer os trabalhos textuais, né? Enfim, que era o meu gosto. Mas isso assim, entenda, eu colaborava, ainda continuava colaborando, e eu passei 3 meses fazendo a diagramação do jornal. Ele me dava uma página específica, eu fazia a diagramação, e naturalmente ele fazia as correções. Ele me ensinava, e mais uma vez aquilo, tem que estar o cálculo de matemática, aquela coisa toda. Aquelas quadriculadas, né? Né? Aquelas papel, colunas, né? As colunas. As colunas, aí tem que calcular
quanto... Com aquelas réguas. As réguas, exatamente. Quanto tinha no texto datilografado, porque era datilografado, né? Para fazer o cálculo, para inserir naquele espaço da coluna, que tinha várias colunas, enfim. Então, uma lauda tem quantas? Uma lauda, eu acho que tem 30 linhas. 30 linhas, de 72 toques. 72 toques. Uma lauda tem 30 linhas de 72 toques. Em espaço, né, entre as linhas. Não pode ser. Não pode ser 2, né? Enfim, eu aprendi a datilografia numa escola ali no centro da cidade e eu tinha uma habilidade já. Não era de velocidade, era uma habilidade de digitar com... Eu sempre digitei, como eu também, com todos os dedos da mão. Os 10 dedos eu digito assim, no teclado, hoje no computador, né? Enfim, então, isso tudo é um processo. Então, eu falo sempre, e aqui reafirmo, que ninguém nasce poeta, ninguém nasce escritor. É um processo de formação. A pessoa vai tendo um aprendizado, perspectivas, vislumbres intelectuais, culturais, estudo, conhecimento. Isso forma um padrão na pessoa. Cada pessoa vai ter aquela tendência natural, né? Então, como eu tive toda essa formação, esse processo, que eu sempre digo, eu estou em formação permanentemente, continuo. Então, eu sou um poeta, um escritor, um historiador em formação permanentemente, porque eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar elaborando, eu tenho que ter autocrítica naquilo que eu faço, se tem qualidade, se não tem. Eu tenho que entender o contexto do processo do fazer literário, seja em qualquer gênero, e naturalmente ter aquela leitura e observar nas leituras as diferentes maneiras dos escritores elaborarem seus trabalhos e naturalmente estilo, porque cada pessoa tem que desenvolver o seu próprio estilo. Então, eu, modesta parte, eu desenvolvi o meu próprio estilo, eu tenho o meu próprio estilo. E essa afirmação eu obtive também do poeta Jorge Cooper, que o Jorge Cooper disse: olha, você, aqui em Alagoas, você é o único poeta que demonstra que tem estilo. Você tem estilo próprio, ele dizia. E o Jorge Cooper foi uma pessoa com quem eu convivi durante uns 5 anos, enquanto ele viveu, desde quando ele voltou em 1982 para Maceió, e conheci ele através do professor Aloísio Esteves. Eu digo que o professor não era professor, porque eu digo, quando a pessoa é um intelectual que gosta de conversar, a gente chama de professor naturalmente, né? Ele não era professor, ele era um senhor que trabalhou na área de assessoria da Morgado, Pinto e Companhia, antigamente uma empresa, e ele trabalhava lá, mas um homem assim que tinha desejo pela cultura, conhecer, lia bons livros. O seu Aloísio Esteves, pai do Francisco, o médico Francisco... Oiticica, não. Não, eu agora deu branco. Bom, Salles, não. É um que é ortopedista, que foi do CSA, foi o médico do CSA. Francisco Américo, né? Então, o pai dele. Então, aí, o Aloísio Esteves, muito amigo do meu pai, por muitos e muitos anos. E aí, um belo dia, eu passo no centro da cidade e ele está sentado num banco, em 1982. Seu Aloísio, como vai? Tudo bem, tudo bem? Eu disse, olha, quem chegou aqui foi o Jorge Cooper, veio do Rio de Janeiro. Aí, ele mora perto de mim, quer ir conhecer? Eu digo, quero. Aí, fui conhecer o Jorge Cooper, através do Aloísio. Aloísio, aqui numa rua por trás, que tem aqui um posto de gasolina, ali no começo da levada, e o Jorge Cooper morava na última casa do lado esquerdo, numa rua, num beco sem saída, que era assim, travessa, não tenho certeza se é Beltrão, uma travessa, não recordo o nome da travessa agora, era nessa travessa. E aí eu conheci, ele mostrou os poemas dele, eu mostrava os meus. Um parêntese, para quem não conhece, aí o Jorge Cooper, a gente está falando de um dos
dos grandes, dos maiores poetas alagoanos. Tem uma imagem que eu estou com ele fotografado. Dos maiores poetas alagoanos. Eu me lembro, assim, um que me vem muito à cabeça, principalmente quando eu vou a velórios de amigos, né? Sim. Que você vê aquilo ali. Tem um poema, eu acho que é 25º dele, que ele diz assim: a solidão em que a morte deixa o morto é maior que a solidão da lua. A minha solidão junta a solidão do morto e a solidão da lua. Sou mais só que um louco. Olha que coisa bonita. Quando eu vejo aquele meu amigo ali, normalmente um amigo que você vai... Eu vejo essa solidão né, do morto mesmo, né? Sem nada, só está ele e ele, como diz a história. Grande poeta, né, Jorge? Então você teve essa possibilidade de conviver com esses caras também. Várias vezes, aí o que acontece? Ele sempre dizia assim, olha, apareça para a gente conversar, traga seu... Porque eu escrevendo os poemas e levava para ele ver. Ele mostrava os dele, que ele escrevia. Aí quando eu chegava assim, o que você trouxe para me mostrar? Ele perguntava, eu disse, eu trouxe aqui 2 poemas. Aí ele disse, mostra aí, leia aí. Não, mostra aí. Aí ele pegava, aí fumava intensamente, fumava. Aí ficava, tá muito bom. E me devolvia assim, fazia, né? Aí às vezes ele divergia e disse, não, isso aí tá interessante, mas eu acho que não é o meu modo de pensar, que ele divergia por causa do contexto, porque assim, tanto eu como ele, nós temos assim, o mesmo interesse de ser poetas, mas com autocrítica, entende? Então... E ele economizava muitas palavras, né? E eu já sou ele mais... só dizia o essencial. Como dizer. Eu às vezes desenvolvo mais o poema, a ideia, o contexto, né? Da ideia, ou enfim, que um poema pode nascer de várias vertentes, de uma ideia, de uma reflexão, de uma observação. Porque o conceito, né? E o verso, e sobretudo o verso, é que pode lançar mundos no mundo, como diria o Caetano, né? Aí tá o contexto, né? Dessa vivência, experiência que a pessoa tem na vida, e isso é motivação para produzir um texto. Para obra, qualquer obra, né? Mas deixa eu te... Sim. Porque senão a gente passa batido aqui, e eu acho que é importante a gente registrar, né, as atividades todas, o Jornal de Alagoas, que você participou, que você já falou um pouco aí, né, você foi se enfronhando pela imprensa, fazendo muito, tem coisa muito sua na imprensa, né, se não vai dar trabalho para o pesquisador daqui a um tempo e procurar e vai ver lá o Rosalvo. Jornal de Hoje, Jornal de Alagoas e Gazeta. E Gazeta. Complementando. A Tribuna, chegou a participar da Tribuna? Olha, Tribuna como colaborador, alguma coisa não? Não, porque primeiro você tem que ter alguém que convide, né, naturalmente. Mas eram todos amigos na época, assim. Éramos amigos. Denis. Mas era lá distante, na Mangabeiras, não era isso? Não, a Tribuna, eu falo a Tribuna do Teotônio, ali na Rua do Sol, logo que abriu. Ah, sim, Tribuna do Teotônio. Quando abriu logo lá, Denis Agra. Tribuna de Alagoas. Tribuna de Alagoas, né? Isso. O senador Teotônio... Isso. Investiu naquilo ali como um rumo para os jovens jornalistas, principalmente os de esquerda, que foi... Aí foi Denis... que era o chefe, Denison Menezes, Joaldo Cavalcante, Bartolomeu Dresch, não é? Iremar Marinho, né? Cláudio Berto, né? Foi Bernardino Souto Maior, né? Freitas Neto, né? Todo esse pessoal foi para lá. Que me permite, o Freitas Neto, eu estava preparando a documentação minha, que ele disse, me traga a documentação, porque o ano foi em 1979, que era o último ano que possibilitava o registro para o jornalista. É verdade. E o Freitas Neto me conhecia, né? Naturalmente sabia que eu publicava nos jornais e tudo, ele disse, olha, traga todo o material que eu vou resolver isso para você. E podia. Em frente à banca de revista, eu me encontrava com ele, de vez em quando ele ia lá para comprar jornal, porque ele era vereador, lá na Câmara Municipal. E aí tinha a banca do Adalberto, essa banca de revista de frente ao Tribunal de Justiça. E aí, por volta de 5 horas, 6 horas da noite,
naturalmente, quando a sessão terminava, alguma coisa, ele aparecia para comprar jornais e revistas também. E aí, uma vez, ele pediu para essa documentação. Eu boto junto tudo numa pasta e me entregue. Aí, realmente, eu fui, entreguei para ele num outro momento, que ele combinou comigo. Só que depois ele viajou para Cuba, para um evento que ele faleceu. E aí o avião caiu e ele faleceu. Então, essa oportunidade. Aí daí porque depois eu pensando, eu já tinha um registro como jornalista colaborador na Delegacia Regional do Trabalho. Eu tinha esse registro já. Aí eu pensando assim, meu Deus, eu vou fazer jornalismo à noite. Aí foi quando decidi fazer por equivalência, fiz a prova, passei e fui fazer o curso de Comunicação Social e Jornalismo e fiz em 2 anos, porque... Já tinha matérias que você... E terminei em 2 anos. Aí consegui o meu diploma finalmente, certo. Mas vamos ver, além disso aqui, tem os livros publicados que eu vou ler aqui, sim, numa leitura bem rápida. Sonhos Imaginários, São Paulo, Global Editora, 1984. Maceió, Editora Senha, 1987. Tempo de Memória, Ensaios e Críticas. Maceió, Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Inventário de Cinzas, Rio de Janeiro, Editora Ibis Libris, 2014. Árvores Tristes. Como é que tem aqui? Não entendi. Em russo. É em russo? Você fez uma pegadinha aqui. Colocar o título em como é, russo? Árvores Tristes, agora eu não sei para triste, uma coisa. Cheio de consoantes. Mas quem escarra eu falei escarrendo, quem escarra é alemão, né? Fala escarrando. Cheio de consoantes. Edição bilíngue. Seleção, tradução e prefácio, poeta crítico literário ensaísta Bugro, olha, Rumen Stoyanov, que traduziu aqui o Graciliano Ramos. Que maravilha! Traduziu Vidas Secas. Contribuição à História da Cardiologia em Lagoas, Medicop, Hospital, aforismos e reflexões, além das queixas, outras coletâneas, coletânea de poetas novos do DAC, né? Orquídea, Lenda e Vida, dos Araújo Pereira, participações antológicas, Antologia Poeta 32 Inéditos, Antologia da Nova Poesia Brasileira. Tá vendo? Rapaz, a gente já pode dizer, então, que você com essa idade assim, tão curta, já tem uma obra. E eu agora me remeto, né, que você está com, né, bem novo ainda. E é um poeta que eu ando pesquisando, você já sabe, né, para ver se a gente consegue, com a ajuda dos amigos todos, viu? Por favor, não esfaqueie, eu não tenho ideia de ir mais adiante, não. É só isso mesmo, porque eu já assumi compromisso. Não serei um concorrente, porque nessas histórias é isso, a cidade, né, se move, os intelectuais, cada um fazendo a sua pesquisa. Então anuncio aqui que com o auxílio de Rosalvo, do professor Leandro Garcia e de vocês todos, a gente terá, eu acho que uma reunião daqui a pouco dos trabalhos do nosso querido Aloísio Branco, né? O nosso querido. Então, o que eu ia fazer um paralelo do ponto de vista da produção. Você produziu muito, né, para pouco tempo, como diz a história. Continua produzindo. Com uns 5, 6 projetos vários, na área da literatura, da historiografia. Posso falar, então? Pode, deve. Eu estou pesquisando e escrevendo um livro sobre a história da saúde pública em Alagoas. Olha, que maravilha. Já tenho 65%, estou chegando em 70% do material já produzido. Lembra da SAMU? SAMU não, como era? Sandu. Eu fui muito atendido na Sandu. Que o diretor da Sandu era doutor Diógenes Bernardes, o pai de Diógenes. É verdade. Diógenes Filho. Atendia pobres, tudo, ia buscar as pessoas na casa. Exatamente.
E eu fui buscado pela Sandu também, porque eu tive difteria. Olha. Quando eu tinha, eu creio que 5 anos ou 6 anos. Aí foi um momento muito difícil, porque eu ia morrer. E quem foi me salvar foi o Dr. José Fontes Lima, Dr. Zito, amigo do meu pai, que também era médico da Sandu, e que foi me buscar em casa e me levou lá para o Hospital Constança, na época. Só que a minha mãe implorou a ele que eu não ficasse internado, porque ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vou aplicar essa medicação, que era um soro antidiftictérico. E aí era a perspectiva, assim, olha, se ele reagir, ele sobrevive, se não reagir, ele vai falecer. Então vamos rapidinho, porque já estão me avisando aqui que o tempo está... Então você está trabalhando na história da saúde pública, na pesquisa sobre a economia de Alagoas, a economia, contexto geral. Estou buscando todas as informações. Eu estou escrevendo também sobre os escritores alagoanos, pesquisando. Todos eles. Porque também, assim, o que eu busquei informações do Aloysio Branco, dificílimo encontrar. Então, o que eu tenho, assim, pequenas anotações que eu fiz, assim, que era um intelectual alagoano, que tinha escrito poemas, que tinha publicado, salvo engano, na revista Alvorada. É isso que eu acho que você... Na revista Novidade. Novidade. Mas parece que também tem na Alvorada. Na Alvorada, como é? Alvorada foi uma outra revista. Que é depois da... Não sei se é Novidade. É uma revista que eu peguei na hemeroteca, da Hemeroteca Nacional. Novidade. Mas teve uma outra depois, que era Alvorada, que saíram poucos números. E parece-me que ele também publicou um poema nessa Alvorada. Que eu vou ver se eu consigo achar. Maravilha, maravilha. A gente reunir tudo. Isso. Então, olha, eu quero te agradecer muito. Não é? A gente vai terminar esse programa aqui com um clipezinho das fotos que você trouxe, dando esse panorama. Já que a gente não teve tempo, não é? A gente vai terminar o nosso programa com esse clipezinho aí, rodar as fotos e com a música para dar um panorama visual disso que a gente, né, dos seus encontros com Aurélio e com vários intelectuais brasileiros, né, tudo isso. E deixo aqui para suas despedidas. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e esclarecer que os escritores alagoanos, em qualquer gênero, eles fazem um trabalho com esforço, com sacrifício, e que é preciso valorizar essa atividade literária e cultural dos nossos autores. É necessário que se valorize. É isso que eu gostaria de esclarecer. Certo. Agora, só modificando, ele vai encerrar com a vinheta o programa e vai colocar as fotos dentro do programa. Pronto, perfeito. A gente não vai ter o clipe, então. Então eu também vou me despedindo aqui. Foi muito bom conversar com esse intelectual alagoano, um amigo que de longas datas, né? Sempre vejo o Rosalvo sempre, né, perseguindo a cultura, né? São quase irmãos, ele e a cultura alagoana, né, tem uma similaridade grande. Então, eu deixo vocês, espero que vocês assistam às reexibições do programa. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.